Aqui no estúdio eu estou recebendo o pediatra Álvaro Augusto Mendes. Boa tarde e obrigado pela presença, doutor. Como vai? Obrigado a você. Tudo bem? A reportagem terminou com um final feliz, não é? Mas não é sempre assim, doutor. Quando a criança não quer comer a fruta, como é que dá para fazer, hein? É difícil. Aí você tem que mudar os hábitos da criança, da mãe, né? Porque a criança aceita desde que você vá com um jeitinho, nada de forçar a criança. Certo. Mas sempre você orientando a criança e a mãe, né? Porque se forçar é pior, né, doutor? Ah, sim. Acaba tendo ujeriza pela fruta depois. Bom, doutor, a gente viu na reportagem que a recomendação é não dar açúcar para crianças com menos de 2 anos. A ingestão do açúcar nessa época é realmente decisiva para a formação do paladar da criança? Por exemplo, se ela começar a comer açúcar logo cedo, ela não vai ter mais dificuldade de parar na frente? Com certeza. Parar não, porque ninguém para, né, quando é adulto, mas diminuir. Sim, com certeza. É uma fase decisiva da criança justamente por causa disso, né? Você tirando o açúcar da criança, que não há necessidade de açúcar. Tá? Uma criança até 2 anos, o máximo que pode ingerir é 25 gramas, que corresponde a 3, 4 colheres de chá de açúcar. Então, às vezes a mãe enche por dia. 25 gramas por dia. Então não é tão ruim assim. Não, 3, 4 colheres de chá, né? De chá por dia é mais que o suficiente. Hoje em dia, as crianças comem de 3 a 4 vezes mais do que isso. O que leva à obesidade e outras doenças que você pode experimentar. É porque depois. A mamãe que está em casa, a vovó, o papai, sei lá, podem estar falando, eu não dou tanto açúcar assim. Dá sim. Dá por causa que vem com bolacha, com aqueles bolo, iogurte, etc. Biscoitos e produtos industrializados. Com certeza. Né? Então está dando, às vezes nem sabe que está dando, mas está dando. Sim, né? Porque na nossa alimentação, até os nossos adultos, não necessitamos de açúcar. Sim. Açúcar não necessitamos, porque toda alimentação que a gente ingere já tem o açúcar necessário. Nossa, doutor, suco de caixinha, se for começar a pensar o que tem de açúcar, né? Barbaridade. Açúcar de caixinha nada mais é do que corante, água e açúcar. Mas pelo amor de Deus, não pode dar açúcar de caixinha. Suco de caixinha. Suco de caixinha para criança com menos de 2 anos, pelo amor de Deus, né? Não deve. Mas será que tem gente que dá, doutor? Tem. Até Coca-Cola. Refrigerante também? Menos de 2 anos, doutor? Tem. Bom, vamos lá, menos de 2 anos o ideal é só o leite materno, né? Até 6 meses o ideal é leite materno. Depois, aos poucos, você pode introduzir alimentos, né, para a criança. Então, mas eu digo assim, até 2 anos o leite materno, não só o leite materno. Você vai introduzindo alguns alimentos, mas mantém o leite, não é? Até onde der. Normalmente é o seguinte... porque 2 anos é muito, né? Mas tem criança que Tem criança que vai. O ideal é 6 meses. Mais que 6 meses... O máximo 1 ano, mas eu acho bobagem. Entendi. Para os meus clientes, eu aconselho 6 meses já tendo lugar no céu garantido para a mãe. Que tipos de doenças futuras esse hábito pode provocar na criança, ou até na pessoa, obesidade, hipertensão e diabetes, principalmente? Diabetes. O açúcar, ele, com contato com a saliva, ele vai produzir, vai facilitar a formação de bactérias, que vão levar à cárie na criança. Tá? Então, a presença de cárie em crianças é comum por causa do excesso de açúcar ingerido. E a mãe, às vezes, não tem o cuidado de escovar o dente da criança, de limpar o dente. Então, isso aí leva à formação de cáries. Então, tem muitas crianças que estão com problema de cárie precoce devido ao excesso de açúcar. Já perde a primeira dentição logo de cariada, né? Porque, às vezes, a primeira dentição ela poderia durar um pouco mais, mas ela não dura por causa disso, doutor? Sim, por causa da cárie. Acontece, né? Outra coisa, o açúcar pode levar, tem estudos mostrando que leva à redução da defesa dos neutrófilos. Os neutrófilos são defesas do nosso organismo e eles inibem um pouco a ação dos neutrófilos. Então, você receberam algumas perguntas aqui. Boa tarde. Crianças com menos de 5 meses podem beber água? Joyce de Salto está perguntando, doutor. Veja bem, como pediatra, eu não nego água para criança. Se a mãe está dando leite materno, o leite materno já é rico em água. Mas eu acho que tem dias que nós estamos num país tropical. Muito calor. Então, se você oferecer água para a criança, ela não vai deixar de tomar o leite materno. Então, a água em si, para mim, para os meus clientes, eu libero sem problema. Bom, falando em obesidade, a gente já falou de obesidade, a gente vê que o problema se torna cada vez mais comum entre as crianças. Que hábitos a família pode ter para mudar
e evidente, para mudar esse tipo de situação e incentivar uma criança numa vida mais saudável. Por exemplo, a gente estava falando do açúcar, não é? Ele está falando de alimentação com frutas, mas se o pai e a mãe não dão um exemplo, não comem frutas, por exemplo, só comem bolacha e tal, realmente fica difícil, né? Como eu falei, eu acho que tem sim, a educação dos pais, em primeiro lugar, eles terem o hábito de ter uma alimentação agradável, saudável, para que a criança acompanhe os pais. Sim. Você sabe que os pais são exemplo para a criança. Tá certo. Olha, boa tarde, meu filho não come alguns alimentos como feijão. Isso pode prejudicar a saúde dele? Como posso completar esse alimento, doutor? Cláudia de Iperó está fazendo a pergunta. Veja bem, o feijão ele é rico em ferro, tá? Então é uma alimentação importante para a criança. Tá? Agora, se ele não come feijão, você pode tentar um outro alimento que tenha ferro. Certo. Tá? A beterraba, por exemplo, é uma couve, por exemplo. Couve, tá? São outros alimentos que você pode substituir. Ou até mesmo entrar com uma dieta medicamentosa à base de ferro. Doutor Álvaro, o senhor disse que o leite materno até 6 meses, no máximo até 1 ano, depois começa a entrar os alimentos, não é? Eu entro antes. Esse senhor entra antes. Mas aí começam a entrar aquelas papinhas. Aquelas papinhas contêm açúcar, doutor? Algumas sim. Tem que tomar cuidado, como é que... Justamente. O ideal é a mãe fazer em casa. Preparar a papinha. Preparar, tá? Embora essas papinhas prontas são fechadas a vácuo, certo. Tá? Segundo as instituições que produzem esse tipo de papinha, e diz que não tem conservante, não tem nada, porque são fechadas a vácuo. Sei. Mas se a mãe puder fazer a natura, na hora ali da criança, é bem melhor. É melhor. Vai fazer mais saudável. Vai fazer a sopa para o marido, aproveita, faz uma separada para põe a carne no meio da sopinha, tá? Depois pode tirar a carne no começo, deixar só o caldo da carne, tá? Pode amassar não triturar tudo, que não adianta. Amassar bem. No começo da criança, ela vai acostumando a mastigar. Não tritura para estimular a mastigação. Tá bom. Acho que eu tenho a última pergunta aqui, acho que não vai dar tempo, mas uma pergunta tem. Olá, me chamo Luciaí, moro no bairro Além Ponte. Tem algum alimento que ajude o bebê a não sentir dor no nascimento do dentinho, doutor? Olha, alimento que não causa dor, eu não conheço. Certo, não conheço. Agora, você pode usar medicamentos que amortecem a gengiva da criança. Certo. Tá? Mas um alimento que vai dar para a criança para não sentir dor na erupção dentária, isso realmente eu não conheço. Tá? Eu desconheço. Porque vai falar para a criança, come do outro lado, o dentinho está nascendo lá de cá, come do outro lado, mas nem sempre funciona, né? Não tem jeito, não tem jeito. Então, eu acho assim, se eu usar alguma medicação para anestesiar um pouco a gengiva, porque nessa hora é um incômodo grande para a criança, a criança fica realmente sensível e pode, em casos que alguns acreditam, outros não, um pouco de febre na erupção. Tá bom, obrigado, viu, doutor, pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Foi um prazer, foi a entrevista com o pediatra Álvaro Augusto Mendes, aqui no quadro Vida de hoje.